Fala galera, ligado aqui no canal do VSE, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: o São Paulo precisa acordar. O São Paulo precisa jogar num ritmo mais intenso, com a corda esticada em todos os jogos, não só nos jogos grandes. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscreve no canal, você faz isso aqui embaixo também você deixa os comentários para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo aqui no sábado de manhã, depois de um debate que eu, Jorge Igor, Wallace Borges e Vitor Lopes tivemos no de placa de sexta-feira, e que foi um belo debate acerca do São Paulo, e eu recebi muita mensagem de torcedor do São Paulo dizendo que concordava comigo, dizendo que achava também que o que eu pontuei no debate era de fato uma necessidade do São Paulo, que o São Paulo, desde o ano passado, ou desde a eliminação para o Botafogo na Libertadores, e o São Paulo cai para o Botafogo ali numa sensação que ficou para o torcedor do São Paulo de muita frustração pela forma como foi, né? O São Paulo tomou um vareio do Botafogo no jogo de ida no Newton Santos e saiu com 0-0. O Caleri perdeu um gol inacreditável no Rio de Janeiro. Depois teve pênalti a favor desperdiçado. O Caleri perdeu pelo menos uma chance gigantesca também no jogo de volta. E o São Paulo, mesmo conseguindo empatar num gol, numa bela cabeçada do Caleri, acabou perdendo nos pênaltis e ficou muito aquela sensação de foi quase, foi por pouco. O torcedor do São Paulo tinha muita convicção na classificação, né? Pelo menos com os que eu conversei, com a maioria dos que eu conversei, e isso gerou para o São Paulo um sentimento de letargia na reta final do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele não tinha pontuação para brigar pelo título, ele não tinha pontuação para ficar fora da Libertadores, especialmente depois do cenário do Flamengo ganhar a Copa do Brasil, que abriu mais uma vaga lá. Então o São Paulo precisava só pontuar aqui e ali para garantir a vaga direta para a Libertadores, e a gente viu um São Paulo parecendo que estava um São Paulo de férias ali na reta final do Brasileiro. Inclusive tem algumas partidas na reta final que o São Paulo são partidas muito ruins, assim. Partida contra o Atlético Paranaense, que o São Paulo até ganha no Morumbi, foi um desastre, no sentido de ver o time vibrando, de ver o time representando de fato a camisa do São Paulo. O jogo contra o Juventude na penúltima rodada foi uma tristeza. Enfim, e aí terminou a temporada. Vem a temporada 2020, vem férias, pré-temporada, se é que a gente pode chamar de pré-temporada o que tem no Brasil, e vem o Campeonato Paulista, e aí é um São Paulo que tem tido uma postura assim muito preocupante. O São Paulo vem, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de 2 empates, com 2 times que brigam para não cair no Campeonato Paulista. Empatou com a Inter de Limeira, que ainda não venceu no Campeonato Paulista, tem 9 jogos, tem 6 derrotas e 3 empates, um dos empates contra o São Paulo, e empatou recentemente com o Velo Clube em 3-3, outro clube que briga contra o rebaixamento, depois do São Paulo estar 3 vezes à frente do placar. Fez 1-0, tomou 1-1, fez 2-1, tomou 2-2, fez 3-2 já na reta final do jogo e tomou 3-3. E aí, isso contrasta essas atuações, algumas atuações do São Paulo. Por exemplo, jogou muito bem contra o Guarani, mas na maioria dos jogos aqui a gente está vendo um São Paulo com essa letargia, com essa falta de intensidade, essa aparente falta de tesão mesmo de jogar, a menos que seja nos clássicos, né? Porque até aqui o São Paulo fez contra o Guarani um jogo muito bom, mas os grandes jogos, ou a melhor atuação do São Paulo até aqui foi a vitória contra o Corinthians, um segundo tempo fantástico no Morumbi também. O primeiro tempo contra o Santos foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo parece que o time do São Paulo parou de jogar, e aí foi merecidamente derrotado pelo Santos. Mas o primeiro tempo do São Paulo foi um bom primeiro tempo. Um primeiro tempo de qualidade, né?
São Paulo poderia até ter feito até mais do que... Terminou 1-1 no primeiro tempo, mas poderia até ter feito mais. Mas nos outros jogos o São Paulo tem parecido estar meio desinteressado, parecido achar que vai decidir o jogo a qualquer momento, ou parecido que está desatento, ou tem parecido que está completamente tranquilo. E não é assim que se faz um time, ainda que o Campeonato Paulista, a primeira fase, não seja das mais desafiadoras, a gente sabe, é muito melhor que os outros estaduais, mas ainda que não seja muito desafiadora a primeira fase do Campeonato Paulista, não dá para você fazer isso. Por quê? Porque ainda que você esteja dosando um pouquinho o ritmo por conta da pré-temporada, ainda que você esteja, talvez, sem tanta emoção, sem tanta motivação, porque o jogo é contra um time pequeno, contra um time que talvez não tenha divisão, um time de Série C, ainda que isso aconteça, não é automático você começar a jogar na hora que você estala o dedo. Isso não é automático. Às vezes um time pode ir se poupando aqui e ali, um time pode estar classificado, pode dar uma administrada, mas não é automático se você está fazendo partidas ruins, como o São Paulo fez contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube, né? O Velo Clube contra o Velo Clube até produziu ofensivamente, né? Mas alguns jogadores jogaram abaixo. Por exemplo, o Lucas contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube foi pouquíssimo percebido em campo. O Luciano contra o Velo Clube fez os 2 gols, esse participou melhor. O Caleri parece que ainda não engrenou na pré-temporada. Então, assim, esse tipo de coisa é um risco de você, na hora que precisar, não conseguir responder. Então, o São Paulo que enfrentou o Corinthians, no ano passado a gente viu algo um pouco parecido ali. O São Paulo que estava completamente mobilizado para jogar contra o Palmeiras pela Supercopa, em outros momentos a gente não viu aparecer, não viu conseguir ser colocado em campo. E agora isso é um risco para o time do São Paulo, porque faz partidas ruins, faz partidas aparentemente desinteressadas, faz partidas com um ápice de falta de atenção. O São Paulo tem jogadores que estão abaixo do que estavam no ano passado. Por exemplo, a dupla de zaga, Arboleda e Erlan Franco, estava jogando bem mais no ano passado. O Pablo Maia e o Alisson, esses a gente não pode botar na conta porque estão voltando de lesão. Então acho que está dentro de uma margem ali de uma falta de ritmo, muito tempo parado. Mas o Lucas está oscilando de desempenho. Aquele Lucas que no ano passado a gente via ele parecer estar numa outra rotação em relação aos outros do jogo. Nesse jogo ele já fez jogos excelentes, como por exemplo o jogo contra o Corinthians, e nos últimos 2 jogos não foi bem. O Caleri está claramente fora do que a gente conhece dele, e eu sou um fanzaço do Caleri, acho um centroavante assim, que te entrega muitas coisas importantes para um time. Mas o fato o São Paulo, acho que tirando o Luciano, esse tá num nível até a mais, fazendo muitos gols, brigando pelas bolas, o São Paulo passa a sensação de que vai querer resolver o jogo a qualquer momento. São Paulo nessa rodada enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque, né? Eu não sei se de fato o São Paulo vai com time reserva ou não. Acho que essa possibilidade lá o próprio Zubeldia aventou lá no pós-jogo, mas não precisa nem ser o time reserva para dizer que se o São Paulo mostrar a postura que mostrou contra Inter de Limeira, principalmente, e a postura e a falta de atenção defensiva que mostrou contra o Velo Clube, um Palmeiras que precisa do resultado, né? É curioso, o Palmeiras tem uma campanha melhor que a do Palmeiras, que a do São Paulo. O Palmeiras tem 16 pontos, o São Paulo tem 15, mas o São Paulo lidera o seu grupo, o Palmeiras é terceiro do dele. Então o Palmeiras precisa ganhar o jogo. É um jogo muito complicado pro São Paulo nesse cenário, se o São Paulo repetir essa situação. Eu sei que você já ia perguntar, não vai falar sobre o Zubeldia? Então, acho que o Zubeldia está tendo muita dificuldade de se expressar
Acho que nas entrevistas coletivas, acho que o Zubeldia, pelo menos para mim, passa a sensação que ele acha que o São Paulo está tudo bem, e eu não acho isso. E acho complicado um treinador achar que está tudo bem, ou pelo menos não sei se ele acha. Se ele acha de verdade ou se isso é de consumo do vestiário para fora, mas as declarações do Zubeldia me fazem parecer que ele acha que o São Paulo está jogando um excelente futebol, e não está. E acho que o torcedor do São Paulo tem se manifestado assim. Então, essa questão das entrevistas, eu tenho muito incômodo quando o treinador vai para a entrevista e fala algo que, pelo menos, é perceptível para a maioria de que não está acontecendo. Sobre demissão de Zubeldia, eu acho que essa é a típica situação, ainda mais no São Paulo, que tem um Muricy Ramalho nesse cargo, que deveria passar muito pelo Muricy, para o Muricy entender qual o nível de capacidade do Zubeldia de fazer esse time funcionar como funcionou no clássico contra o Corinthians, por exemplo. Poucos clubes no Brasil, talvez o São Paulo seja o único, que tem na comissão técnica um cara que foi um treinador no nível que o Muricy foi. E ali ele pode sentar, olhar para o treinador e falar: me explica, o que está acontecendo, o que você quer fazer, onde você quer chegar. São poucos, né? Porque a maioria dos times do Brasil, no cargo de diretor de futebol, ou coisa que valha, ou CEO de futebol, alguma coisa assim, a maioria não tem alguém com experiência de treinador, alguém que foi um treinador, ainda mais um treinador vitorioso como foi o Muricy Ramalho. Acho que o Muricy seria um cara para fazer esse papel de falar: diz, o que você quer fazer? Aonde você quer chegar? Qual o nível que você quer para o time? Por que você está tomando essas escolhas? O Muricy tem condição de ter esse diálogo aberto, franco, com o treinador do São Paulo, com o Zubeldia e com qualquer outro. Qualquer um que chegue lá, o Muricy tem essa condição. Para entender e ver se, de fato, o Zubeldia pode recuperar essa capacidade competitiva do São Paulo em praticamente todos os jogos, porque parece que o São Paulo não tem conseguido fazer isso em todos os jogos, parece que o Zubeldia não tem conseguido fazer isso em todos os jogos. E aí sim decidir. Imagino que isso deveria ser colocado, porque já tem torcedor do São Paulo dizendo que o Zubeldia tem que ser mandado embora e tudo. Eu não sei se é caso para isso ainda. Acho que só quem está dentro do São Paulo, e em especial a figura do Muricy, poderia analisar se há capacidade dele fazer o time funcionar, se há capacidade dele fazer o time ter essa consistência, sair desse estágio de talvez parecer escolher jogo ou se poupar mais do que deveria. E aí a decisão ser tomada. Acho que deveria ser assim que funcionar, porque você entrar nessa espiral de mandar o técnico embora a cada momento, a cada má fase, eu acho que costuma ser um problema. Acho que só deveria acontecer quando de fato não tem mais nenhuma capacidade de fazer o time funcionar. Acho que deveria ser isso. Então, num primeiro momento, eu acho que ainda não é caso de mandar o Zubeldia embora, a menos que quem está dentro do São Paulo identifique que, esse cara já não consegue mais tirar nada. Esse cara já não consegue fazer o time ter essa corda esticada o tempo todo, e não só nos jogos grandes, porque o São Paulo precisa esticar essa corda agora, já pro mata-mata. O São Paulo deve enfrentar o Novo Horizontino no mata-mata. É um time chato demais para se enfrentar num jogo decisivo. Então, se o São Paulo não começar agora, nesses 3 jogos finais, a entrar no ritmo de corda esticada, eu acho que ele corre um risco importante aí. E você, o que você acha? O que você pensa? Diz aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Se você não gostou, deixa o dislike e deixa o comentário aqui embaixo também. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!